Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas à série Maquilhadoras para a Pele Negra. Aqui você vai aprender a fazer maquilhagem para a pele negra do jeito correto. Eu sou a Nadeline e hoje nós vamos falar sobre dificuldade em fazer uma maquilhagem para a pele negra que dure o dia todo. Uma maquilhagem bem feita é aquela maquilhagem que, além de bonita, mostra uma durabilidade. A cliente, quando vai ter conosco, ela quer fazer uma maquilhagem que dure muito tempo. E essa proposta de hoje é uma maquilhagem que vai durar assim o dia todo. E para fazer uma maquilhagem duradoura, nós precisamos nos preocupar sim com a preparação da pele. Antes de maquilharmos a cliente, é essencial limparmos essa pele com um tônico ou com um gel de limpeza para remover todas as impurezas e depois viemos com tônico ou uma água filtrada para retirar todas essas impurezas. Depois deixamos a pele secar, eu seco com esse leque e começamos o processo da hidratação. Uma pele bem hidratada vai fazer com que a maquilhagem absorva mais e dando assim durabilidade. Eu usei um creme específico para a pele da cliente. Antes de começar a maquilhar, eu identifico qual é o tipo de pele da cliente, se é mista, se é oleosa, se é seca, se é sensível. E com base nisso eu vou usar um creme específico. Faço uma massagem para garantir que essa hidratação fique bem feita, para preparar esta pele para receber a maquilhagem. Aqui vocês podem ver o quão relaxante pode ser esse momento. Nós podemos sim oferecer, além da maquilhagem, um momento de bem-estar, um momento para a cliente aproveitar e relaxar. Nós trabalhamos diretamente com a autoestima e isso é muito importante. Vamos deixar a hidratação agir o tempo suficiente, sem pressa, lembrando que é um momento sim de relaxe para a cliente. E depois da hidratação feita, nós podemos vir com a blindagem. O que a blindagem vai fazer? A blindagem vai deixar toda e qualquer maquilhagem resistente ao suor, à água, vai transformar essa nossa maquilhagem à prova de quase tudo. E isso vai fazer com que a maquilhagem dure muito. Às vezes as nossas clientes vêm fazer maquilhagem de manhã, o evento é ao meio-dia, mas elas querem ficar com a maquilhagem até de noite. E essa blindagem vai sim auxiliar nesse processo. Mas lembrem-se, uma blindagem não vai salvar se a pele não foi bem preparada antes, se nós não usamos uma técnica adequada para a própria cliente, para o tom de pele, para não usarmos produtos bons. Eu sempre digo que os produtos bons, os produtos de qualidade, nem sempre são os produtos caros. Nós temos que nos especializar e conhecer o nosso material. Conhecendo o nosso material, nós vamos conseguir entregar sim qualidade e durabilidade. A seguir a blindagem, eu sempre espero a blindagem fazer efeito durante 4 a 5 minutos. Então, para não ficar sem fazer nada nesse tempo, eu começo por delinear a sobrancelha. Pego, escovo elas para cima e vou preenchendo as falhas, vou desenhando no formato natural da sobrancelha dela, porque a sobrancelha dela já é desenhada e não tem muito o que alterar. Se nós alterarmos muito, se nós marcarmos muito, vamos acabar por deixar essa cliente com o rosto mais pesado. Então viemos com o lápis. Eu especialmente acho que fazer com lápis acaba por ser mais rápido, mas depende muito se a cliente tem muitos pelos, se a cliente não tem. Isso também vai ditar o que nós vamos usar. Lembram-se que para fazer a sobrancelha nós podemos fazer com lápis, com um gel de sobrancelha ou com uma sombra
própria para fazer também e preencher a sobrancelha. Depois vamos escovar, eu escovo o suficiente porque estou a esfumar para garantir que não fique tão marcada. Esse passo é importante, vou esfumando e sim, depois viemos com o corretivo. Na parte inferior da sobrancelha, eu em geral venho com um corretivo um tom ou 2 tons acima do tom da cliente. E sim, vou marcando, vou delineando para deixar essa sobrancelha bem mais visível e mais definida. Vou fazendo com toda a calma. O que eu aconselho a fazerem mesmo com calma. Apoiem a mão no rosto, mas sem pisar no rosto da cliente. Quando vocês apoiarem, vai vos facilitar a fazerem esse desenho. E venho com um pincel para esfumar e vou esfumar todo esse corretivo antes de secar. Por que eu esfumo antes de secar? Esfumando vai garantir que esse corretivo pareça mais natural e a sobrancelha não fica aquela marcação feia, porque às vezes quando nós não esfumamos acaba por ficar feio e fica assim um ar muito artificial. Vou fazer o mesmo processo na outra sobrancelha, que vocês podem ver melhor a posição da mão, a posição do próprio pincel e como eu apoio a mão no rosto da cliente. Eu apoio, mas a mão não pesa nada. Não deixo com que ela fique pesada, apenas venho, começo a delinear. Nesse momento eu não respiro, confesso. Tento prender a respiração para garantir que tenha assim um acabamento bem bonito. E vou esfumar. Só assim vocês já conseguem ver como é que a sobrancelha fica mais bonita, fica definida, mas não fica aquela coisa exagerada. Por quê? Porque eu esfumei, porque eu fiz com paciência e sem pressa. Lembrando que cada cliente merece ser atendida com toda a tranquilidade e calma. Em geral, eu levo de 40 minutos a 1 hora para fazer uma maquilhagem. Então deixo marcado 1 hora para cliente, às vezes mais tempo, e assim eu não tenho que estar a correr. Depois de corrigir na parte inferior, vou esfumando, pode ser com pincel ou pode ser também com a esponja e venho dando todo o acabamento necessário. A seguir, eu vou para a pele. Lembram-se que eu disse que estava corrigida a sobrancelha enquanto a blindagem fazia efeito? Sim. Depois da sobrancelha, eu volto para a pele e vou neutralizar as olheiras e as manchas. Depois de colocar o corretivo, infelizmente a câmera parou de filmar e só dei conta depois, mas eu a seguir a correção de todo o rosto, depois de deixar a pele sem manchas, sem olheiras com esse corretivo, eu venho com a base do tom da cliente, identifico muito bem o subtom dessa cliente e aplico no rosto todo, para uniformizar a pele, para não ter diferença o colo, o rosto, os braços, para ter aí uma harmonia. A seguir a base, eu venho para o contorno e a iluminação. Afinal, o que é contorno e iluminação? É um jogo de luz e sombra em que o contorno vai camuflar aquilo que nós desejamos esconder, que são às vezes, algumas clientes têm problemas, dizem que querem ter o rosto mais magro, o nariz mais fino, então venham contornando. E a iluminação é para dar luz àquele rosto, que é aquela área que nós queremos destacar. E venho colocando no nariz em geral, principalmente para quem está a começar, eu aconselho a fazer o contorno com um pincel mais pequeno para facilitar. Eu venho com esse porque já faço há muito tempo e acaba por me dar bastante jeito. O corretivo eu uso sempre 2 tons acima para o contorno e 2 tons abaixo para a iluminação. Lembrando também que a iluminação não vai tirar manchas.
A iluminação não vai corrigir olheiras. A iluminação vem simplesmente para dar uma luz ao rosto. Eu tenho que fazer retirar todas as imperfeições do rosto com a base e o corretivo que eu coloquei antes da base. Agora venho com o corretivo 2 tons acima do tom da cliente e venho com toda a calma. Nesse momento é muito importante a aplicação da base, do corretivo, para assim darmos aquela durabilidade. Isso influencia muito na durabilidade da maquilhagem. Venho com a esponja, vou batendo, nada de arrastar, bato muito bem, com toda a paciência, toda a calma e toda a leveza. E vou continuar esse processo. Eu faço esse processo assim por muito tempo, até garantir que tudo está bem uniforme, que tudo está bem esfumado, que não está tão marcado, porque ao fazer a técnica de iluminação e do contorno, eu tenho que garantir que não deixo esse rosto muito, assim como muitas marcas. Venho e vou esbatendo e agora sim vamos à selagem. O que é selar a pele, afinal? Selar a pele é nada mais, nada menos do que pegar aquela pele que está úmida, aqueles produtos que nós metemos em crema, em líquido, e vamos deixar eles secos. Vamos pegar o pó, vamos colocar, eu coloco com essa esponja assim mais lisa, porque sinto que dá um acabamento melhor. E nunca coloco tanto pó. É opcional, depende sempre de cada maquilhadora, mas eu vou usando o pó aos poucos, vou aplicando para garantir que tem uma melhor selagem e com isso a maquilhagem dure mais. Então começo sempre por baixo dos olhos, na direção das olheiras, aplico, depois vou para o queixo, toda a área que eu iluminei, eu venho com esse pó, que é um pó banana, é um pó da Huda Beauty. Eu depois deixo a referência nos comentários, aqui na descrição do vídeo, mas é um pó da Huda Beauty que eu uso para peles médias ou assim para peles escuras, dependendo do efeito que eu quero dar. Porque o pó translúcido também consegue iluminar a pele, enquanto eu selo, posso usar também ele para dar uma leve iluminada. Depois de colocar o pó no rosto todo, nas áreas de iluminação, eu venho com esse pó para o contorno. Esse pó é de uma linha nigeriana, que é a V-Beauty, e ele tem assim muitos tons para a pele negra, e eu gosto muito porque tem uma durabilidade muito boa, e além da durabilidade tem muitos tons. E não preciso estar a comprar outros tons, porque nessa paleta já vem todos os tons. E venho na área do contorno, vocês conseguem ver como essa pele, como esse rosto está super definido, o nariz está definido. Fizemos aí um contorno para camuflar um pouco a área que a cliente disse que a bochecha às vezes lhe incomodava um pouco, então nós pegamos e disfarçamos aqui com o contorno. E no nariz vamos fazer o mesmo, onde colocamos o corretivo escuro para contornar, vamos colocar o pó mais escuro também para selar. A função desse pó solto do pó é mesmo fazer uma selagem na pele. Quando selamos a pele, nós vamos garantir que essa pele demore muito tempo. Por isso é que para uma maquilhagem duradoura é necessário a técnica certa, é necessário conhecer o tipo de pele da cliente, é necessário perceber a região em que a cliente vive, perceber em que época do ano estamos. Isso tudo vai influenciar na maneira que nós vamos fazer essa preparação da pele. E venho com o pó e dou uma iluminada. Esse pó que eu estou usando no nariz é um pó que tem assim umas partículas de brilho, então acaba por servir como iluminador. Ele tem partículas leves, mas vocês conseguem ver que ele já deu uma iluminada muito boa na maquilhagem. E venho com um outro pó
um pó do mesmo tom de pele da cliente para deixar essa pele mais natural e ainda mais duradoura, porque sim, eu vim com um pó translúcido e agora eu venho com um pó solto. Esse pó solto vai fazer com que a maquilhagem fique ligeiramente, a pele fique mais leve, porque esse pó que eu estou a usar é assim umas partículas levezinhas de iluminador. Vou pegando todo passo a passo e a seguir eu venho com o blush. Esse blush, gente, é uma maravilha. É da mesma marca nigeriana que eu disse que é a V-Beauty. Ele tem todos os tons assim para a pele negra. Todos os tons para a pele negra vocês podem encontrar aí. A minha cliente tem pele oliva. Aqui nessa paleta tem. A minha cliente tem pele quente. Nessa paleta tem. A minha cliente tem subtom frio. Nessa paleta tem. Então é muito fácil eu acabar por usar simplesmente essa paleta e a qualidade é muito boa. Eu misturei 2 laranjas para dar um ar de saúde, que eu gosto desse ar que esse laranja vai proporcionar. Vocês podem ver como é que já dá uma harmonia ao rosto. Parecia que estava muito... Não conseguias identificar se estava branco, se estava... Notas que tinha algo diferente, mas agora com o blush já dá assim uma harmonia diferente. Já deixa o rosto mais bonito. E depois eu venho com o fixador. Esse passo é muito importante. Aqui na verdade não tem só o fixador ou bruma. Eu faço uma mistura, que é uma mistura que vai deixar essa maquilhagem impecável durante 2 dias. Essa mistura eu ensino a fazer nos nossos cursos. As minhas alunas sabem como funciona essa misturinha aí. Essa mistura vai fazer simplesmente com que essa maquilhagem fique impecável durante muito tempo. A seguir eu venho, muita gente prefere usar aquela máquina elétrica para secar, mas eu simplesmente amo um leque. Eu sou muito detox, então remete-me muito ao passado esse leque e eu gosto bastante de usar o leque. Vou deixar essa pele seca mesmo, vou deixar essa pele secar e depois eu vou para o próximo passo. Apreciem esse momento em que a modelo está à espera, como essa pele está bonita, como está maravilhosa. E vamos para a sombra. Eu estou a fazer aqui um certo e errado. E não devemos começar a colocar a sombra sem antes corrigir a pálpebra toda. Eu venho com um corretivo, 2 tons mais claros e vou colocar na pálpebra toda. Vou esfumar, mas eu esfumo com calma. Parece que tem muito produto, mas eu coloquei pouquíssimo produto. Esse produto tem uma pigmentação muito boa e ele é muito fácil de espalhar. Eu coloco com a esponja, mas com o pincel também dá um acabamento assim incrível. Como eu coloquei, quando eu coloquei o fixado, aquela bruma que eu faço aquela mistura, acabou por dar também na pálpebra. Então, esse corretivo vai também ter o mesmo efeito. Vai fazer com que a sombra, além de pigmentar muito bem, dure muito mais tempo. E como essa sombra, eu acho que ela fica úmida demais, para facilitar na hora de colocar a sombra, eu venho com um pouco de pó. Mas eu coloco pouquíssimo pó, só para dar assim uma mini massagem e preparar a pálpebra para receber a sombra. Nós vamos fazer um olho nude, em que vai ficar muito vai harmonizar muito bem com essa pele que nós fizemos. Depois de selar a pele, nós viemos com esse tom assim mais para um marrom não tão escuro, e venho esfumando a pálpebra, o final da pálpebra até ao côncavo. Vou colocando pouco produto, pois a intenção é ir criando várias camadas e ver até o tom que nós queremos construir e se está bom ou se vamos aplicando mais. Então mais fácil é ir colocando aos poucos. Pego no final do pincel para garantir que eu não pese a minha mão. É muito importante esse passo
para esfumar bem essa sombra, vocês não terem a mão pesada. Isso vai deixar a vossa sombra mais bonita e melhor pigmentada. Venho com a sombra e vou continuar a esfumar. O que eu digo às minhas alunas é que esfumar, vocês podem ficar 30 minutos a esfumar. Então esfumei e depois venho com essa sombra mais clara e venho aqui no início do olho, coloco em toda a pálpebra. Vocês vão ver, essa sombra tem assim, eu estou a usar duas, na verdade, estou a usar essa que tem assim um fundo mais para o laranja e essa que tem um fundo mais para o amarelo. Quando eu junto as duas, ela dá um charme a esse olho. Eu venho com um pincel de depositar e vou depositar a pálpebra toda. Venho depositando com toda a calma, com toda a tranquilidade, sem pressa nenhuma. E eu vou construindo na verdade a sombra, porque vocês podem colocar e ir vendo se está ao vosso agrado, se querem algo mais leve, se querem um pouco mais de cor, e vão fazendo esse processo. Depois eu venho com um delineado, que infelizmente não consegui filmar, mas eu venho com um delineador assim, bem fino em gel. Vou colocar na parte inferior e na raiz dos cílios para preparar essa sombra para receber os cílios postiços. Depois eu já coloquei, já fiz um delineado. Como vocês podem ver, o delineado está assim bem fino, que era só mesmo para preparar, para receber os cílios. Depois fizemos uma boca nude, assim com uns tons rosas, mas fizemos um contorno com um tom castanho mais escuro e ficou assim. Essa make está muito poderosa e é uma maquiagem fácil de fazer e as clientes pedem muito. Se você é maquilhadora, aconselho experimentar essa técnica, que não vai te arrepender. Eu espero que vocês gostaram desse conteúdo. Todas as quintas-feiras nós deixamos conteúdos como estes. E deixem nos comentários se vocês gostaram e subscrevam para o canal.